O que acontece, pessoal, quando você monta uma carteira previdenciária, né, o que a gente supõe é que você escolheu as melhores empresas para compor essa carteira, né? Sejam 5, 10, 15 empresas com que você se sentir mais confortável. Então, a partir do momento que você selecionou essa empresa, as empresas da sua carteira, quando você tem um olho para oportunidade, como no momento que a gente está que a gente está vivendo, a oportunidade normalmente ela vai surgir nas empresas que você já tem em carteira. Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque você tem que disparar a sua bazuca para o que você já conhece, né? Então, quando a gente tem uma crise sistêmica, que na minha opinião são crises mais fáceis de você realmente aportar, investir, essas crises sistêmicas elas trazem uma oportunidade generalizada na sua carteira. Então, o ideal é que a oportunidade, o seu tiro de canhão, ele seja direcionado para empresas que você já conhece, você já tem uma familiaridade com ela, frequenta as assembleias, as conferências, lê o balanço, sabe o histórico da empresa. Então, fica muito mais fácil para você pegar e utilizar essas oportunidades das empresas que estão na sua carteira e fazer um investimento adequado. Porque o que acontece muitas vezes? O cara fala, pô, eu vou investir numa empresa que está fora da minha carteira como oportunidade. Tudo bem, o cara vai lá, Fabião, o cara não tem convicção para aportar da forma adequada, ou seja, o cara aporta 1%, 2% ou meio, alguma coisa, que são coisas que, se a empresa multiplicar por 10, não vai resolver a vida do cara, não mudou absolutamente nada na vida do cara. Né? E o cara perde o foco, ele começa a ficar incomodado, começa a ficar olhando no broker o tempo todo. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que as oportunidades têm que ser sempre como fonte primária de investimento as carteiras que você escolheu. Né? Então, elas têm que ser o seu foco inicial. O que você acha, Fabião? O Varley Gonçalves, ele faz até uma pergunta que está bem relacionada ao que você está falando, Jean. Ele fala assim, assim, eu e o Jean, pessoal, a gente tem pensamentos bem parecidos em relação à Bolsa de Valores, né? A gente, eu acho que assim, ouvindo o Barsi, ouvindo todos esses anos, né, de Barsi, também de psicologia financeira, que a gente gosta bastante de falar aqui, ele pergunta assim, qual que é o percentual adequado para se colocar numa carteira de oportunidades? Vale, eu acho que essa sua pergunta é muito boa e eu tenho uma opinião muito, assim, muito estabelecida e muito forte em relação a isso, porque assim, eu vou contar um caso bem rápido para vocês. Eu comecei na minha jornada na Bolsa de Valores, que começou em 2004, por aí, quando eu tinha entre 16 e 17 anos, alguma coisa assim. Eu comecei na minha carteira de ações com uma oportunidade chamada Unipar. Unipar hoje, se eu falo aqui para vocês, Nações Garantir o Futuro, todo mundo diz, nossa, mas é uma baita ação, uma bela empresa, Unipar, é sensacional. Cara, ela ficou de 2004 até 2016 sem dar bons retornos aos acionistas. A Unipar foi difícil de segurar todos esses anos, pessoal. Foi uma carteira de oportunidade, claro, eu fui comprando outras empresas com o passar do tempo, até porque o meu psicológico foi sendo arranhado com a Unipar. Por um bom tempo, inclusive. E por quê? Porque eu estava começando, né? Eu não recebia tão bons dividendos, eu pagava, se eu não me engano, de 6 em 6 meses, dava cerca de 4%, com uma Selic de 18%. Hoje a gente entende que dividendo é diferente, obviamente, de renda fixa, de perda fixa, como a gente gosta de falar. Mas quando você está começando a jornada, isso não fica claro para você. Então, eu comecei com uma oportunidade. Essa oportunidade, 3 anos depois, quase arranhou essa filosofia de longuíssimo prazo. Foi a Unipar que me deu uma grande lição do que fazer e que não fazer na Bolsa. Então, respondendo a sua pergunta, Varley, eu diria que o percentual a ser alocado em carteira de oportunidades, nos primeiros anos, é de 0. Eu chamaria oportunidades, eu pontuaria muito bem esse negócio de oportunidades, tá? Se for oportunidades em boas ações que pagam bons dividendos a bons preços, pagam bons dividendos, estejam em bons preços, eu acho que isso eu chamo de oportunidade. Então, oportunidade para mim, e eu tenho certeza que o Jean também, é uma empresa que você vai ficar ou quer ficar para o resto da vida recebendo dividendos dela, tá? E reinvestindo não só nela, mas também em outras. Então, assim, para você pegar a mentalidade de longuíssimo prazo, cara,
eu indicaria que você não tivesse esse percentual de oportunidades, porque quando você fala oportunidades, para mim já acende a luz na cabeça de commodities, né? Commodities, você vê aquelas porradas para cima e para baixo e tudo mais. Eu acho que não é por aí. Eu acho que você tem que ganhar primeiro uma mentalidade meio que uma mentalidade de ferro, porque a jornada do investimento não é 1, 2, 3 anos. A gente está falando de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Tá bom? Então, para mim, nos primeiros anos, percentual é 0. Primeiros 3, 5 anos, percentual 0. Depois disso, se você quiser, se você atingir independência financeira através dos dividendos, que é muito possível que isso aconteça, aconteceu com a gente, comigo, com o Jean, com a Lu, com o Felipe. Se isso, a hora que isso acontecer com você, aí você provavelmente já vai ter entendido como é que funciona o mecanismo na Bolsa de Valores, você já vai estar muito mais maduro para entender como responder a própria pergunta que você está fazendo. Tá bom? Então, acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar para você, Valei. Fala aí, Jean. Não, e assim, só complementando, mesmo o Barsi hoje, né, o percentual que ele tem de oportunidades na carteira é baixo. Né? Isso representa talvez 2, 3% da carteira, se não me engano, a Lu já falou outras vezes. Então, assim, isso que o Fabão falou, quando a pessoa já tem a independência resolvida, já está recebendo os dividendos, inclusive isso vai te dar a tranquilidade para você apostar nesses projetos. Você vai dormir tranquilo, porque se der alguma coisa errada ali, é um capital seu que não vai ser comprometido, sua vida não vai mudar, você já está com a vida resolvida. E tá certo, aí você vai procurar projetos interessantes, bacanas, você entra de cabeça. Eu acho que é por aí. E aí, igual o Fabião falou, nesses primeiros 5 anos, até que você esteja realmente aderente à filosofia, esteja vendo a coisa acontecer, eu acho que é muito arriscado você entrar em oportunidade. Mas eu sei que as pessoas têm um diabinho que fica falando no ouvido do cara o tempo todo. Ah, compra não sei o quê, compra não sei o quê, né? E aí eu acho que depois de uns 5 anos, se a pessoa quiser começar a colocar o pé em alguma coisa, né, talvez 1, 2% da carteira, ela pode começar, né, desde que não mude o foco, né, Fabião?